pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jordana, eu estou cursando o 5º período do curso de Processos Gerenciais da Faculdade FADENORTE e eu estou aqui para falar com vocês sobre um pouco da minha experiência com a FADENORTE. Bom, o que eu mais gosto na instituição são os professores com aulas práticas e dinâmicas que nos aproximam do ramo empresarial, além da facilidade em estudar na faculdade com o FIES, o PINAES, que é o financiamento próprio da faculdade, e o ProUni. E o que eu mais gosto são as parcerias que a FADENORTE fecha com as empresas locais, facilitando que o acadêmico ingresse no mercado de trabalho assim que ele forma, ou até mesmo antes de se formar. Enfim, são muitas as facilidades para quem quer estudar na FADENORTE. Vem você também ser FADENORTE, aqui você pode mais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Tereza e estou no 3º período do curso de Processos Gerenciais da Faculdade de Desenvolvimento do Norte, a FADENORTE. A FADENORTE, ela tem uma equipe de professores capacitados, com experiência no mercado, o que nos aproximam da realidade empresarial. A FADENORTE tem uma biblioteca física e virtual que facilita o nosso acesso a livros para estudo. E é muito fácil estar ingressando na FADENORTE. Você pode ingressar pelo financiamento estudantil, o FIES, o PINEAS, que é um financiamento próprio da faculdade, o ProUni, e também tem o vestibular agendado FADENORTE, que concede bolsas de até 50%. Então, tem 4 maneiras diferentes de você estar ingressando na FADENORTE. Além disso, os acadêmicos da FADENORTE têm fácil absorção no mercado de trabalho devido a parcerias da instituição com empresas locais e regionais. Enfim, são muitas vantagens para quem estuda na FADENORTE, não é mesmo? Vem você também, vem começar a planejar o seu futuro. Vem ser FADENORTE. Meu nome é Caio, sou aluno do 3º período do curso de Direito da Faculdade FADENORTE. Estou passando aqui para falar da minha experiência diante da Faculdade FADENORTE. Ela conta com atividades dinâmicas, com simulações das práticas jurídicas, com professores totalmente capacitados e com experiência no mercado de trabalho, o que nos torna ainda mais próximo da realidade jurídica. Tem atividades de extensões para realizarmos práticas jurídicas de acordo com as normas do direito e da justiça, e também para contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Temos um laboratório de informática à nossa disposição, uma equipe de TI para nos auxiliar e também uma biblioteca física e virtual que facilita o nosso acesso aos livros de estudo, facilidade às condições de estudo através do FIES, do PINAES, o financiamento próprio da faculdade, e também do ProUni. Enfim, são muitas vantagens para quem estuda na FADENORTE. O que você está esperando? Vem ser FADENORTE! Digníssimos professores, colaboradores da Faculdade FADENORTE, acadêmicos, convidados e a todos que nos assistem, tenham uma excelente noite. Nobres acadêmicos da FADENORTE, calouros e veteranos, sejam bem-vindos ao 1º semestre letivo do ano de 2021. Ansiosos estamos para realizar momentos presenciais, mas, por enquanto, vamos seguir com o ensino-aprendizagem remoto. Neste momento insólito, dirijo-me a cada um de forma singular, tendo vencido uma etapa significativa de sua vida estudantil. Você se propõe a enfrentar novos desafios. As dificuldades, porventura surgidas ao longo de seu percurso, não o impediram de chegar até aqui. Sem dúvida, sua opção
foi norteada pela reflexão que o levou a definir seu futuro propósito. Um curso da Faculdade de Desenvolvimento do Norte para atender ao seu anseio pessoal e profissional. Em nossa faculdade, atividades de ensino, pesquisa e extensão envolvem o aluno colocando-o em contato com o conhecimento formalizado, estimulando-o a desenvolver suas potencialidades. Pretendemos contribuir para a formação de um cidadão consciente, apto a colaborar na acelerada evolução científica e tecnológica, porém, atento e comprometido com as transformações sociais delas decorrentes. Acreditamos que, como agentes transformadores, a capacidade de bem intervirmos condiciona-se aos conhecimentos que nos qualificam e aos valores éticos e morais que professamos. Estamos oferecendo-lhe não um caminho pré-traçado, mas uma formação que o torne capaz de descortinar novos horizontes e traçar um caminho singular. Nós, da FADENORTE, esperamos que neste semestre possamos tê-lo como aluno e também como parceiro na trajetória condutora de nossos ideais. Confiamos em seu êxito. Nesse sentido, dando continuidade aos trabalhos dessa noite, vos apresento o coordenador do curso de Processos Gerenciais, o professor Vinícius Saldanha. Boa noite a todos, professores, acadêmicos e convidados. Como o professor Célio mencionou, eu sou o professor Vinícius Saldanha, sou o coordenador do curso de Processos Gerenciais, assumo a coordenação este semestre, e é com muito empenho, dedicação e também alegria que eu irei conduzir o trabalho de coordenador, acompanhando os professores e os nossos alunos na formação profissional, pessoal e também em prol do desenvolvimento da sociedade, né, de São Francisco e região, através da inserção desses nossos alunos no mercado de trabalho, através de atividades, né, extracurriculares, atividades de extensão, atividades de pesquisa, da iniciação científica, que tudo leva aí para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? Então é uma felicidade, uma alegria muito grande, um prazer, né, de poder contribuir aí para a formação e desenvolvimento dos nossos acadêmicos do curso de Processos Gerenciais. Obrigado. Muito obrigado, professor Vinícius. Tenho certeza que fará um excelente trabalho na FADENORTE. Agradeço. E agora convido a coordenadora do curso de Direito da FADENORTE, professora Luciana Maia, para apresentar os convidados e para nos dizer sobre a importância do tema a ser apresentado nesta noite. Boa noite a todos, boa noite, doutor Célio, boa noite, professor Vinícius, seja bem-vindo enquanto coordenador do curso de Processos Gerenciais. Os meninos estão em boas mãos, né? Obrigado. Saiu o professor Vandac, mas ainda assim a gente, né, a faculdade tem a condição de colocar uma pessoa à altura aí para estar nessa cadeira que é tão importante. Agradeço. Fazer essas conexões aí. Tendo meu boa noite a meu colega, professor Gilmar, com muito carinho. O bom filho a casa torna. Exatamente. Está aqui na condição de representante do corpo docente do curso de Direito. É um prazer enorme tê-lo conosco esse semestre, ok? Obrigado, professora. O prazer é todo nosso. Dou aqui também as minhas boas-vindas, o meu boa noite especial também para a nossa convidada da noite, que é uma pessoa de uma generosidade enorme, professora Maria Tereza.
que não mensurou esforços para estar conosco aqui hoje. Já receba os meus sinceros agradecimentos. E temos que também dar boa noite aos nossos queridos alunos, que estamos aí mortos de saudade. O ano letivo, o semestre letivo inicia hoje, pessoal. Agora é a hora da formação do conhecimento. E como eu sempre falo, estar aqui nesse ambiente falando do direito é extremamente gostoso, cativante, importante, porque a gente fala do que a gente gosta, do que a gente vive, do que a gente respira. E a gente respira o direito. Então é muito bom estarmos aqui neste momento, ok? Bom, convidamos aqui a doutora Maria Tereza para estar conosco aqui hoje. Vou apresentar a nossa convidada, doutora Maria Tereza Lopes e Silva. Perdão se eu não falar certo o sobrenome, só um minutinho aqui. Deixa eu pegar aqui novamente. Maria Tereza Lopes e Silva Hermisdorf. Falei certo? Pronunciei certo? Advogada, especialista em direito eleitoral, procuradora municipal, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da 11ª Subseção da OAB de Minas Gerais. Doutora Maria Tereza está nos honrando aqui hoje com a sua presença, e o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje é o direito, a interação de suas várias faces e o moderno mundo novo. O que o direito tem nos apresentado? A gente tem escutado tantas coisas acontecendo aí, desde que a pandemia se instalou, né, na vida de todos nós, no universo, no mundo aqui, vamos dizer assim, e tantas coisas têm acontecido, tantas demandas estão se fazendo necessárias, e como a gente sabe, o direito ele acompanha a evolução social. Então, quantas respostas o direito tem que estar dando e até onde ele vai? Ele está paralisado ou ele é dinâmico, ele está em movimento? Então, temos aqui a doutora Maria Tereza para trazer essas discussões, né, vir à tona com essas discussões todas aqui tão importantes. E lembrando que nós estamos aqui apenas para um início de bate-papo. Não é uma conversa que se restringe aqui, que vai ter início e fim aqui. É uma conversa que a gente inicia, mas que vão ter muitos outros desdobramentos. E aí nós convidamos ela para estar aqui conosco, trazendo aí as suas ponderações sobre tal tema. Agradeço já antecipadamente a presença da doutora mais uma vez e entrego a palavra, fique à vontade, para nos agraciar aí com as suas considerações sobre o tema. Boa noite, cumprimento todos os professores presentes em nome da doutora Luciana Maia, os alunos, né, os novos acadêmicos, sejam bem-vindos ao nosso mundo, né, o mundo do direito. Agradeço também, mais uma vez, doutora Luciana, pelo convite e já me coloco à disposição sempre que for necessário. Quando me passou esse tema, eu sou suspeita de falar, porque eu sou apaixonada pelo direito, apaixonada pela profissão, né, que eu escolhi. Então, assim, eu só vou trazer aqui tudo que a gente vive. E, com certeza, o nosso curso, a nossa profissão, ela está acompanhando, ela está evoluindo juntamente com as coisas que estamos vivendo, né? O novo tempo. O direito ele não parou, ao contrário do que muitos pensam, que é sempre a mesma coisa, mas não. O direito ele acompanha as evoluções. Eu gosto de dizer que acho que todo mundo que escolhesse o direito para cursar, para exercer, seja como advogado, seja como fazer o curso para prestar concurso, deveria se questionar, né? O porquê de fazer direito. E acho que para iniciar o nosso bate-papo aqui, a gente deveria indagar para cada um. Você escolheu fazer direito. E aí eu trago 5 motivos para você, já respondendo aí o porquê de fazer o direito. Nós temos 5 principais motivos. O primeiro motivo deles é a questão de nos dar um leque enorme de atuação. No direito, a gente pode atuar em várias áreas.
Não só podemos advogar, mas há vários tipos de concurso. Deixo bem claro que hoje o direito não é somente para tentar concurso voltado para bacharel, mas os cursos também de ensino médio requerem um conhecimento mais aprofundado do direito. Outra opção que nós temos é conhecer melhor os nossos direitos também, fazer o direito para entender quais são os nossos direitos, como deve exercê-los. Também é um motivo para você estar cursando direito. Terceira opção é compreender melhor a sociedade. Quando a gente faz direito, quando a gente vai para uma faculdade, a gente entende muito melhor a sociedade, as pessoas, as situações. A gente tem um conhecimento melhor de tudo isso. O quarto que eu trago aqui para vocês é as opções de carreira, né? Que, como eu falei aqui no início, posso ser advogado, posso ser promotor, posso ser juiz, posso ser defensor público. Então, são N carreiras que eu posso seguir cursando direito. E o último motivo para estar cursando, acho que eu deixei para trás, foi a questão da... não falei, desculpa, que é os vários ramos de atuação, que a gente vai detalhar nisso aí, quando a gente fala da evolução do direito. Então, hoje, antigamente, a gente via o direito, fazia direito para aquele que queria advogar. E quais eram as áreas de atuação? Ou ele ia ser processista, ou ele ia ser um criminalista, ou ia trabalhar na área de família. E hoje não é assim mais, né? Já tem alguns anos que não é assim mais. Além de você poder advogar em N áreas, você ainda pode prestar concurso. Muita gente hoje faz direito para estar prestando concurso. Então, e as áreas evoluíram. Hoje nós temos o direito digital, que está em alta, como se diz. Temos o direito médico, que é um ramo mais recente, que também está em alta. Temos o direito esportista, também está em alta. Temos o direito ambiental, que parece ser uma coisa mais antiga, mas também que veio a destacar tem pouco tempo. O imobiliário, que saiu ali do direito civil e veio o direito específico imobiliário. Então, a gente tem várias áreas para atuação e que evoluiu conforme o tempo foi pedindo. Hoje temos também o direito que trata da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma grande novidade, em vista do momento que estamos vivendo, que tudo está na rede, né? Precisamos da rede de tudo, para tudo. Então, precisamos de uma lei que venha proteger isso. Então, o que a gente quer demonstrar é que, sim, o direito evoluiu, como as coisas estão evoluindo. Vai surgindo conforme vai tendo as novidades. Uma coisa que eu deixo bem claro é que todas as outras profissões, praticamente todas as outras profissões, precisam do direito. Se eu for atuar como médico, eu tenho que saber quais são os meus direitos e quais são os direitos do meu paciente. Se eu for atuar na parte administrativa, numa empresa, eu preciso saber quais são os direitos do empresário, mas também temos que saber quais são os direitos do empregado. Então, assim, o direito ele está presente em todas as áreas. Então, eu falo que o nosso curso deveria ser matéria, e como já está tentando colocar, de sala de aula. Desde o ensino médio, a gente precisaria estar aprendendo o direito, porque ele é essencial praticamente para todas as profissões, tem uma base do direito, né? Tanto no curso de administração, de ciências contábeis, no de odontologia. Então, N cursos têm, inclusive, alguma matéria ligada ao direito. Quando eu falei que o direito também é essencial, não só para os concursos, os concursos direcionados a bacharel, e também aos técnicos, né, o médio, por quê? Porque vocês podem pegar os editais que vai estar lá presente direito administrativo e direito constitucional, que a gente vê essas bases aí nos primeiros períodos, né, aí do nosso curso, dependendo da grade curricular, já no quarto, quinto período, a gente tem introdução a essas áreas do direito. Então, sem dúvida, o direito é essencial para praticamente todas as áreas, todas as outras profissões, e o direito está evoluindo conforme vão surgindo as novas demandas.
Então, eu quero apresentar aqui para vocês esse leque, para vocês que estão iniciando na carreira. Não temos mais hoje aquilo, só temos o direito, como falei no início, civil, penal, de família, o trabalhista. Nós temos várias outras áreas que a gente pode atuar hoje. Então, estamos livres para isso. E se não for a sua vontade de advogar, prestar concurso em várias outras áreas que você vai precisar dessa base que o curso do direito nos dá. Então, fica aqui um esclarecimento como é que nós podemos, né, atuar para quem escolheu, quem está iniciando nessa carreira, e também um motivo, quais são os motivos para a gente estar seguindo aí o curso. No início, vocês vão ver, nossa, mas ela falou que tinha tudo isso, não estamos vendo nada. O início realmente é uma introdução. Vai vir aí uma sociologia, uma psicologia, uma filosofia, mas é apenas o início. Quando você chegar lá na frente, dependendo da grade curricular de vocês, no terceiro, no quarto período, vocês vão começar a ver o direito propriamente dito, e vai ficando cada vez melhor. Você vai ter certeza da sua escolha. Então, assim, o que eu quero passar aqui para vocês é que escolheram um curso de um leque enorme que dá para você atuar em várias áreas, e se você quiser somente fazer para conhecimento, você também vai ficar realizado, porque vai te trazer um conhecimento enorme dos seus direitos, um conhecimento para você entender a melhor sociedade. Então, vai atender todos que escolheram fazer esse curso. Agora, Luciana, eu me coloco à disposição para, se tiver algum questionamento, se quiser que a gente acrescente alguma coisa nesse tema aqui, igual você falou no início, a gente não está aqui para esgotar, é apenas o início de um bate-papo, apenas uma maneira de estar esclarecendo, né, o que o curso pode oferecer para aquele que escolheu. Então, eu fico à disposição dos demais professores para a gente continuar esse bate-papo nosso. Só foi uma introdução do nosso tema. Excelente, professora. Surgiu uma dúvida aqui, e eu gostaria de perguntar: por que fazer direito nos dias atuais, professora? Como eu falei, né? Fazer direito nos dias atuais, nós temos esses 5 motivos. Ou para conhecer melhor a sociedade, porque o direito ele está evoluindo, a gente vai saber como tratar, né, das demandas que forem aparecendo, ou para saber dos nossos próprios direitos mesmo, né, ou porque existe um leque enorme da área de atuação. Então, hoje aí o mercado oferece vários setores que dependem do direito, precisa de um conhecedor de direito. Eu vou puxar para a minha área de atuação, que é a administração pública. Hoje, dentro de uma prefeitura, a gente não tem que achar que só o jurídico vai ser ocupado por alguém que fez o direito. E, junto à contabilidade, eu preciso de um controlador interno, eu dou preferência para aquele que é bacharel em direito. Junto à administração, à secretaria de administração, eu dou preferência para aquele que fez, que é bacharel em direito. Então, em todos os setores de uma prefeitura, vamos seguir como exemplo, eu preciso de um conhecedor de direito. Não adianta eu ter ali só o jurídico, só a procuradoria, porque eu preciso que venha até mim alguém que já tenha uma base para me apresentar aquilo ali que eu vou exercer como advogada, como procuradora. Na área da saúde, eu preciso de um secretário que entenda de resoluções, de leis que estão chegando, principalmente agora nesse tempo de pandemia, que foi uma novidade para todos nós, e tudo é através de resolução, tudo é através de portaria. Então, eu preciso de alguém que tenha um conhecimento, mesmo que básico, mas que tenha um conhecimento em direito. Faz uma total diferença quando a gente trabalha. Então, assim, as áreas de atuação não é só advogado ou concurso. Em si, nós temos lugar para todos aqueles que têm o curso de direito. Se ele for bacharel, se ele optar por ser bacharel, ok, mas vai lá, faz uma especialização, vai atuar no ramo que vai dar oportunidade para todos. Eu entendo que é um dos principais motivos da gente estar cursando direito hoje. Certo.
Professora, semana passada eu participei de uma palestra que eu achei bem interessante. Uma palestra onde falava que existem algumas profissões que vão acabar e que existem profissões novas que irão surgir. E aí foi trazido para uma mesa de questionamento a questão do direito, que a inteligência artificial surgindo aí iria tomar um grande espaço de nós profissionais do direito. E aí, lógico, do meu lugar de fala, eu refutei veementemente, né? Impugnei totalmente, na integralidade, essa fala. E aí, me justifiquei por quê, né? Porque, assim, importante se faz que a gente, sim, que a gente seja um profissional, que a gente consiga andar, caminhar junto com a tecnologia, porque ela precisa ser um agente facilitador para a gente, né? Para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para as nossas habilidades jurídicas, seja no escritório, seja em outras situações, como a própria professora colocou aí agora. Mas o que a gente não pode parar e realmente aceitar é que o direito que a inteligência artificial assuma o nosso espaço. Por quê? Porque para além de um algoritmo, nós precisamos de sentimentos, nós precisamos de outras questões maiores que passam pelos direitos humanos, que passam pelos princípios do direito, para que a gente possa ter fazer essas leituras para além dos próprios compêndios em si, né? E aí, diante disso, o pessoal falando, né, que já tem várias profissões aí que estão sendo consumidas e sucumbidas por conta da inteligência artificial, e aí eu falei, pois quanto mais a gente vai ter aí essa inteligência artificial funcionando, por exemplo, mais importante vai ser o direito para dar conta dessas relações. Nós temos um exemplo aqui do que a gente tem vivido com esse novo momento, esses novos parâmetros de trabalho, por exemplo, que surgiram aí desde março de 2020. Porque nós estamos aí com teletrabalho, que envolve relações internacionais, porque nós temos brasileiros trabalhando para outros países trabalhando para empresas brasileiras. Então, existe uma relação comercial aí que está acontecendo via internet, né? Então, via digital. Nós temos aí, seguimos aí recentemente o lançamento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, olha quanta coisa nova tem chegado, olha quantos ramos, quantas ramificações do direito a gente tem verificado o que estão acontecendo, que estão borbulhando aí. E isso não é tão novo assim. Só que agora se fez forte, né? Agora parece que a gente conseguiu enxergar o que já vinha acontecendo de uma forma mais lenta. E aí pensar o direito como a gente não consegue mais pensar o direito como algo conservador. Nós precisamos ter um direito, mas um direito mais moderno, para um mundo moderno, para a modernidade que está vindo de encontro a gente. E aí, nessa minha fala aqui, eu gostaria de passar a palavra para o professor Gilmar fazer as considerações e depois voltar para a doutora também comentar sobre. Obrigado, professora Luciana. Espero que estejam todos me ouvindo bem. Novamente, cumprimento todos os professores aqui presentes, cumprimento também todos aqueles professores, nossos colegas que estão nos acompanhando agora pela live sendo transmitida no Facebook da faculdade. Cumprimento ainda todos os acadêmicos, tanto do curso de Direito, quanto do curso de Processos Gerenciais, e principalmente reitero nossos cumprimentos à professora Maria Tereza, que nos agracia aqui com sua participação hoje. Eu gostaria de puxar a discussão um pouco fora desse lado comercial da profissão, desse lado de atuação profissional, digamos assim, e puxar um pouco mais para a minha área de formação, para uma área que eu gosto muito de refletir. E aí eu gostaria que a professora Maria Tereza nos ajudasse
a pensar essas questões, até porque está inscrito na fala dela, e eu até anotei aqui, julguei muito interessante a gente poder relembrar, quando ela diz, né, no terceiro motivo que ela elencou, por que fazer direito, é que um dos motivos de se cursar direito hoje em dia é conhecer melhor a sociedade em que a gente vive. A professora Luciana também acabou de falar sobre a substituição ou a não substituição, né, dos cargos jurídicos, seja de advogado, promotor, delegado, juiz, enfim, defensor público, todos esses cargos que, digamos assim, exercem algum tipo de subjetividade, professor, obviamente, de direito, que exercem algum tipo de subjetividade dentro do nosso mundo, né, do mundo do direito. E é evidente que a máquina não consegue substituir essa subjetividade, esse pensamento humano sobre o direito, pensar o direito para a sociedade em si, e nunca vai conseguir substituir. Nós vivemos um tempo, e eu não tenho, isso não é um debate, então não tem problema nenhum em expor minha opinião, que a gente vive um tempo em que a bestialização da linguagem, das leis, do comportamento social tem se tornado moda, né? Parece que a cortesia ela está ultrapassada, saiu fora de moda. Se a gente buscasse uma discussão nos anos 2000 a respeito da filosofia do direito, nós iríamos encontrar discussões a respeito da bioética, de como tratar novas questões jurídicas a respeito de testes em animais, em seres humanos, e o uso de células-tronco foram questões que perpassaram, por exemplo, os tribunais superiores, né, o Supremo Tribunal Federal, na década de 2010, agora também na década de 20, e parece que nós regredimos um pouco nas nossas discussões jurídicas, nas nossas discussões filosóficas, quando nós nos deparamos com uma discussão a respeito do que é liberdade de expressão, de quais são os limites da liberdade de expressão, da independência dos poderes, de como um gestor público deve se comportar quando ele é investido no cargo, principalmente diante de uma crise sanitária sem precedentes como essa que a gente vive agora. E durante muito tempo, principalmente por serem... Também são matérias que estão no início do curso, durante muito tempo a gente... E eu confesso isso até do meu tempo de acadêmico também, nós muitas vezes subestimamos essas disciplinas, que são disciplinas mais hermenêuticas, né? Sociologia, como a professora bem falou, filosofia jurídica, psicologia jurídica, e eu queria, professora, que a senhora nos ajudasse a pensar, nos desse a sua opinião sobre o valor que essas disciplinas hermenêuticas elas têm sobre a formação do acadêmico de direito hoje em dia. Não só do acadêmico de direito, porque a gente sabe que a nossa formação é uma formação continuada, né? Não apenas enquanto acadêmico, mas depois de formado bacharel, e aí nas profissões que cada um de nós vai buscar exercer dentro do mundo jurídico, mas, querendo ou não, nós somos vozes que nos debruçamos sobre questões técnicas e temos também o dever de nos debruçar sobre essas questões filosóficas. Obviamente, respeitar todas as opiniões, todas as vertentes, as ideologias, opiniões políticas, mas existe, inclusive, um escritor chamado Karl Popper, em que ele nos apresenta o paradoxo da intolerância, né? Depois Norberto Bobbio, que é um nome muito conhecido dentro do direito também, vai trabalhar com esse paradoxo, no livro A Era dos Direitos, está no último capítulo de Norberto Bobbio, e ele vai dizer justamente o seguinte, que nós, numa sociedade democrática, se a gente quer zelar pelo Estado democrático de direito, nós não podemos tolerar o intolerante, né? Quando a gente se depara com a intolerância, e é por isso que eu digo que hoje em dia parece que a gente regrediu verdadeiramente, né? Nesse tempo que a gente vive, não só no Brasil, isso é um movimento mundial, a gente vê o que aconteceu nos Estados Unidos, todo mundo consegue acompanhar, é uma coisa até contraditória, é um paradoxo, porque num período em que a informação, em tese, teria uma liberdade maior de ser vinculada, de chegar com mais facilidade na vida das pessoas, através das mídias digitais, os novos meios de comunicação que nós temos hoje em dia, é um período em que parece que as pessoas se sentem encorajadas, uma determinada parte da sociedade se sente encorajada em externar essa intolerância.
Então, quando a gente se depara com esse risco efetivo à democracia através do diagnóstico do intolerante, como é que a nossa sociedade e nós, enquanto operadores do direito, enquanto pensadores, não só do direito, mas das relações sociais em si, devemos nos comportar em relação a essas pessoas e a esse tipo de ideologia extrema? O microfone estava desligado. Interessante aqui a gente falar, né, que é a base do curso de Direito, a Sociologia, a Filosofia, tanto que, não sei agora, que já tem um tempinho que eu formei, mas a gente até voltava, a gente tinha no início e lá na frente a gente voltava a ter, né, mais uma vez essas matérias. Então, é por isso que a gente chama que aí é a verdadeira introdução ao direito, quando a gente tem a sociologia, a filosofia, a psicologia, que é para a gente realmente começar a entender a sociedade, as pessoas, fazer essas comparações, né? Esses entendimentos que os grandes filósofos tinham em relação à sociedade, porque é basicamente isso que a gente estuda, tanto na sociologia, como na filosofia, como na psicologia. Então, não é nem um pouco menos importante do que as demais matérias propriamente ditas do direito, que é a grande introdução que a gente tem aí para melhor compreender a sociedade, para melhor lidar com o cidadão. Até porque eu gosto de falar que o operador do direito, nós profissionais, nós também somos um pouco de psicólogos. A gente precisa saber lidar com as pessoas. A gente precisa saber ouvir mais do que falar às vezes, né? A gente precisa ali compreender aquela situação que aquela pessoa trouxe para você e posteriormente você vai dar um parecer. Então, professor Gilmar, eu quero essa oportunidade de deixar bem claro aqui para os alunos dessa importância que aí com certeza vai nos ajudar a entender um dos motivos de cursar o direito, que é entender melhor a sociedade. Então, primeiro a gente precisa entender como é a sociedade, como é o ser humano um pouco, né? Para depois aplicar o direito, né? Essa aí que é a ligação que existe. E eu gosto de deixar bem claro, reforço, nós somos um pouco de psicólogos também, principalmente dependendo da área que nós vamos atuar, né? Então, sem dúvida, a importância aí da sociologia, da filosofia, da psicologia no curso de Direito. Espero ter respondido o seu questionamento, ajudado aqui no seu posicionamento em relação a essas matérias hermenêuticas que nós temos logo nos primeiros períodos do nosso curso de Direito. Sim, muito obrigado, professora. Bastante interessante aí, né, a fala do professor Gilmar, né, falando das questões sociais, né, bioantropsicossociais, né, e a professora Maria Tereza também discutindo essas questões dessas matérias que são hermenêuticas. E a professora Luciana fez uma colocação muito bem, falando sobre a tecnologia e o direito, os desafios que não só o direito, mas toda a profissão tem com relação à tecnologia. Então, não adianta você enfrentar a tecnologia, mas sim trazê-la como aliada, né, para que a gente possa aí, tornar a profissão mais fácil, mais transparente. E é o que nós estamos fazendo aqui, nesse ano de 2020, um ano de avanços significativos na área tecnológica para todas as profissões. E, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para a senhora, professora Tereza, doutora Tereza, quais os avanços tecnológicos que o direito adotou pós esse período pandêmico? Não só no pós, mas mesmo antes. O que o direito vem trazendo, né, de inovações? Com essa pandemia, a gente está vendo muito mais falar do direito digital, né? O que pode, o que não pode, né, ser praticado através aí, da internet, porque a gente está usando muito a internet, não só para trabalho, mas também em todos os sentidos. E, sem dúvida, uma coisa que já era antiga,
e que só veio agora, eram uns estudos bem antigos, mas só agora veio sobressair, é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que entra aí nessa questão de estar amparando não só as pessoas, né, que essa questão da proteção, mas também os dados que a gente utiliza, os meios que a gente utiliza, garantindo a proteção disso tudo. Então, o direito, ele acompanhou tudo isso aí. Outra coisa que eu acho bem interessante, que acabou sobressaindo na pandemia, é a questão que existe já até especialização, é as criptomoedas, né? O dinheiro virtual, na verdade, a forma, você já vinha tendo isso aí. Porém, com a pandemia, com todos ficarem em casa, foi sendo exaltado isso. Outra questão é na área trabalhista, que veio, como a doutora Luciana colocou aí muito bem, que veio a questão do teletrabalho. Então, aí as pessoas também teve que adequar as novas normas, né? Como seriam as normas para o teletrabalho? Que muito questiona, eu tenho os mesmos direitos? O que muda se eu estou trabalhando dessa forma, se eu estou trabalhando de casa? Como é que fica a minha situação? Também veio a sobressair agora. Não são coisas novas. Nós estamos vivendo um tempo que já estavam querendo aplicar, mas como a comodidade, tudo estava tudo bem, não era necessário, ninguém tinha aplicado ainda. Com a pandemia, tudo isso, essa evolução, essa adequação ao mundo tecnológico, foi o que nos vamos dizer assim, veio sendo aplicado agora. E o direito acompanhou, sem dúvida nenhuma. A questão também dos teleatendimentos, né? Na medicina também foi regulamentado, era uma coisa que já existia, mas que não era muito utilizado. E com a pandemia, tudo isso veio à tona. Então, o direito acabou acompanhando tudo e regulamentando. Quando a doutora Luciana fala a questão, porque surge esse debate, né? Vai se acabar com as profissões, vai vir aí a ciência, né, vai sobressair, não vamos precisar mais de mão de obra, vamos dizer assim, física, né? O direito jamais vai acabar, porque até para regulamentar isso aí é necessário do direito. Quem vai interpretar essa legislação para isso funcionar? Somos nós, operadores do direito. Então, assim, até nessa situação, o direito ele vai permanecer firme e forte, porque por trás de tudo precisa de alguém interpretando. Isso pode? Quando? Por quem? Então, sempre existem esses questionamentos que somos nós, operadores do direito, que vamos estar respondendo. Só vou complementar a sua fala aqui, doutora. As provocações, elas existem, né? E aí nós temos que dar conta dessas provocações, as provocações no sentido social. E aí o direito ele precisa acompanhar e dar conta das respostas a essas provocações. Isso que é o melhor de tudo, eu penso, né? E quando o professor Gilmar trouxe aqui à tona as disciplinas iniciais, né, do curso, eu enxergo essas disciplinas como colunas mesmo, colunas de sustentação. Para a gente construir uma casa, a gente tem que ter alicerces. Quanto mais fortes forem esses alicerces, mais firme vai estar a nossa casa. Então, o direito, ele se baseia em princípios, e para que a gente consiga, e os princípios são sólidos, é o que não se muda, né, vamos dizer assim. E aí, para a gente conseguir dar conta disso, nós precisamos realmente ter os princípios solidificados aí com a filosofia, com a sociologia, filosofia jurídica, sociologia jurídica, com a psicologia jurídica, com a antropologia. Por quê? Porque são essas matérias que nos dá a capacidade de conseguir enxergar a nossa sociedade, o outro, como a gente vive, em que lugar que a gente vive, qual que é o nosso lugar de fala, onde nós estamos, aonde nós queremos chegar, o que melhor pode ser, porque nós não podemos conceber, enquanto seres sociais, que para a gente estar bem, o outro tem que estar pior. Não. Para eu estar bem, o outro também tem que estar bem. Nós temos que procurar promover uma melhoria social. Esse é um dos fundamentos, né, da própria justiça. A gente precisa promover o justo. O que é promover o justo?
o justo é só que eu ganhe e o outro não? Não, o justo não é dessa forma. Aí tem outras questões que vêm à tona aí, né, para que o direito também possa discutir ética, moral, e aí tem muitas outras vertentes aí, muitas que a gente poderia estar discutindo aqui a noite inteira, e não se esgotaria, diga-se de passagem. Por isso que é tão bom. Eu vou passar a palavra, professora Maria Tereza, para professor Gilmar, porque ele já está se organizando ali com algumas perguntas para poder te passar, mas antes disso eu queria deixar um abraço aqui carinhoso, peço licença aqui até para falar os nomes deles, porque a partir aí da semana que vem a gente vai ter aula normal, né, já com os professores todos nas salas de aulas virtuais aí com os nossos alunos, então eu gostaria de dar as boas-vindas aí aos nossos professores da casa, né, de Direito Civil, professora Gabriela, professora Maria Cecília, Processo Civil, professor Arnon, Direito Penal, professor Gabriel e professor Vinícius, Direito Civil, professor Matheus Leite, professor Gilmar, Teoria Geral do Processo, professor Matheus Medeiros, Direito Empresarial, serei eu, professora Luciana. Temos aí Filosofia, Antropologia e Sociologia Jurídica com o professor Claudisley e Psicologia com o professor Luiz Gustavo. Então, essa aqui é a turma, e a turma boa que vai estar aqui conosco esse semestre. E muitas discussões vão surgir dessa turma aqui toda, gente. Não serão poucas, não, para a gente fazer essas construções aí do direito, construções sólidas, estabelecendo aí colunas firmes para que a gente possa seguir. Afinal de contas, nós temos alunos aqui agora de 4º período, né? A gente tem aluno aí que já está caminhando conosco aí para fases já um pouco mais avançadas do direito. Isso é muito bom, importante não só para os próprios alunos, para a gente, mas para a sociedade são-franciscana, que é um grande ganho para toda a região. Então, passo a palavra para o professor Gilmar. Obrigado, professora. Eu acho que uma das perguntas mais interessantes que surgem quando nós discutimos essa intersecção entre direito e tecnologia, direito e as novas tecnologias, seria melhor dizer assim, é o fato de que justamente quanto mais a humanidade, a civilização avança rumo ao progresso tecnológico dentro do campo do direito, talvez mais isso nos remeta à nossa própria humanidade, né? Como é que nós devemos valorizar a subjetividade do ser humano. Essa questão é uma questão que já vem há muito tempo, da substituição do homem pela máquina, e quais os impactos disso dentro do mundo do direito, do mundo jurídico, da advocacia em si. Existem softwares, né, a gente for olhar, principalmente nas principais bancas de advocacia, aquela advocacia de massa, advocacia consumerista, previdenciária. É inevitável que vai chegar um momento em que esse tipo de causa, ela vai poder ser ajuizada por um robô, por um software de computador, porque ele vai compilar ali julgados, precedentes judiciais sobre aquela situação, e aí vai poder apresentar isso. E assim, em tese, isso já existe, né? Antigamente, para a gente poder... isso não é da minha época, não. Não vou falar que eu sou mais velho do que eu sou aqui, mas se a gente olhar o direito de 20 anos atrás, a advocacia de 20 anos atrás, os precedentes judiciais, a jurisprudência era publicada em revistas, em livros, existiam aqueles livros específicos de jurisprudência, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a jurisprudência do STJ, a jurisprudência do STF, e aí os advogados precisavam ter acesso, esperar a publicação desses periódicos para então terem conhecimento de quais eram as decisões mais recentes dos tribunais, né, dos tribunais superiores do nosso país. E hoje em dia o nosso trabalho de advogado já é muito facilitado em relação a isso, porque existem sites como o Jus Brasil, os próprios sites dos tribunais, que disponibilizam essas decisões. O processo às vezes foi julgado ontem, foi julgado hoje de manhã, à tarde já está disponível a decisão da turma, a decisão do plenário
né, decisões monocráticas também, já estão disponíveis nos sites, né, nos bancos de dados dessas instituições. Então, eu penso particularmente, e aí queria a opinião da professora Maria Tereza também em relação a isso, que a tecnologia ela vem muito mais para trazer para nós, advogados, e para todas aquelas pessoas que operam o direito em suas profissões no dia a dia, a possibilidade de ter um atendimento mais humano com o nosso cliente, com o jurisdicionado, né, no caso do juiz, do promotor, do delegado, daquelas pessoas que vão depender efetivamente da nossa atuação profissional. Eu particularmente penso que esse trabalho de pensar o direito, ele jamais vai poder ser substituído pela máquina, até porque quando existe o trabalho de compilação do direito, dos argumentos, das teses jurídicas, mas a narrativa factual, a narrativa dos fatos, ela sempre vai ser muito subjetiva. Assim como o advogado, ele vai narrar os fatos de acordo com uma percepção própria que ele tem também, se ele teve determinada experiência na vida dele, que se assemelhe, que se aproxime daquela situação com a qual o cliente dele está vivendo, ele vai, talvez, ter um pouco mais de eloquência ao redigir uma petição inicial ou defender essa tese numa sustentação oral no tribunal, na própria audiência de instrução e julgamento, ou diante do tribunal do júri, que talvez seja o local em que o advogado consiga trabalhar melhor, não somente os fatos, mas o emocional, como que ele transmite esses fatos, como que a linguagem é capaz de transmitir por palavras esse sentimento para as pessoas que vão efetivamente julgar, se for em processos comuns o juiz, ou se for em processos dolosos contra a vida, né, os jurados, enfim. E o juiz também, né, existem estudos que mostram claramente sobre isso, e aí está mais dentro da psicologia do que dentro do próprio direito, em que o juiz, cada juiz ele vai julgar de uma maneira diferente, e isso não precisa ser estudioso para saber, basta nós que somos advogados vermos que em situações idênticas, em determinada vara é julgado de uma maneira, o juiz de uma outra vara julga completamente diferente, certo? Então isso significa que aquele juiz ali, ele tem uma visão própria daquela situação, e essa visão, ela está condicionada necessariamente à experiência de vida que esse juiz tem. Então, eu queria a sua opinião, professora, sobre essas perguntas, né, no sentido de que a tecnologia vem, é claro, com os avanços tecnológicos, o direito tem que dar conta disso, talvez o fato mais recente, a inovação mais recente dentro do mundo jurídico, seja justamente a Lei Geral de Proteção de Dados, mas não só na formulação do direito, na formulação das leis, mas na própria aplicação do direito, vai ser, na minha opinião, e eu queria saber da senhora também, dessa imprescindibilidade, dessa subjetividade nossa, né, enquanto operador do direito, e a gente pode falar mais propriamente, nós que somos advogados, e como que essas novas ferramentas podem nos auxiliar a ter um tratamento mais humano e talvez nos auxiliar efetivamente, não nos tirar do mercado de trabalho, mas nos inserir cada vez mais dentro do mercado de trabalho, auxiliados aí por essas novas tecnologias. O que a gente, com certeza, o papel de nós operadores é imprescindível, né? Porque, o que eu falei, por trás de tudo ali vai ter que ter alguém interpretando as normas. Nada, por mais tecnológico que seja, vai existir normas, né? O mundo, imagina um mundo sem uma regulamentação, sem uma norma. Não existe. Então, o que vai acontecer é, cada vez mais, nós, operadores do direito, nos atualizando conforme, vamos dizer aí, a carruagem andar, conforme as coisas andarem. Se for isso que vier a acontecer, de tudo se tornar muito digital, né? Muito virtual, mas e aí? Quem vai ditar as normas? E os direitos de quem adquiriu aquela forma virtual? É isso que eu coloco em questionamento. Quem é que vai apontar, vai defender os direitos? E os direitos de quem está vendendo aquilo? Porque por trás de qualquer tecnologia, de qualquer, vamos dizer, de programa, do que for, vai precisar. O professor citou aí a questão do previdenciário. Mas vamos observar uma coisa. Hoje o previdenciário, ele pode ser resolvido todo da forma virtual, né? Nós temos o INSS virtual lá,
nós podemos, não é uma área que eu atuo, mas eu tenho o conhecimento de como funciona. A gente pode entrar ali no site, inserir os documentos, e aí já o sistema vai nos dar a resposta. Mas a pessoa ela vai ter que ter um mínimo de conhecimento de qual documentação deve juntar, como juntar. E ninguém melhor do que o operador de direito que já atua naquela área. Então, continua dependendo do profissional que tem o conhecimento do direito para fazer aquele pedido, mesmo que ele seja somente virtual. Então, a gente volta naquela questão. Nós, profissionais, que vamos nos atualizar daquilo ali, daquelas normas, mas vamos continuar sendo essencial para estar utilizando aquilo ali, para o cidadão estar utilizando aquela tecnologia. E por trás de toda tecnologia vai ter alguém utilizando. E essa pessoa, ela vai precisar ter um entendimento. E ninguém melhor do que o operador do direito para falar dos seus direitos e deveres perante aquela tecnologia. Eu vou só fazer uma pequena complementação aqui à fala de doutora Maria Tereza. Parece pouco significativo, mas no nosso ramo do direito é extremamente significativo a questão do PJE. No momento pandêmico, que a gente conseguiu fazer com que os processos que eram físicos se tornarem processos eletrônicos, nós deixamos de precisar de ir até o fórum, verificar os processos, como que eles estavam caminhando, e aquele tempo precioso que a gente deixou de precisar fazer, a gente pode fazer do nosso escritório, sobrando um pouco mais de tempo para a gente fazer exatamente o que o professor Gilmar falou, para a gente poder ter condição de dar um atendimento para o nosso cliente. Um atendimento físico, vamos dizer assim, né? Um atendimento, um aconchego para o nosso cliente. Porque, como a doutora falou, muitas vezes a gente vai para além de advogado, a gente também é psicólogo. A gente viu? Doutor Célia, a gente também acaba virando psicóloga, principalmente a depender da área de atuação. Então, para mim, no meu ponto de vista, uma das melhores coisas que aconteceu com a pandemia, se a gente pudesse apontar um único, assim, né, ponto positivo, para mim, dentro do judiciário, foi exatamente a virtualização dos processos, porque a gente conseguiu caminhar bastante. Ainda tem muito a que se fazer, mas já conseguimos caminhar bastante. Penso eu que esse é um dos melhores pontos aí que a gente tá tendo, né? E muito interessante, professora, quanto a essa virtualização, em 2017, quando estávamos implantando a faculdade, havia muito aquela discussão já sobre a biblioteca virtual, né? Então, assim, hoje a biblioteca virtual, ela facilita demais a vida dos acadêmicos. Então, na época, saiu uma lei que a gente teria que digitalizar todos os nossos livros. Então, ia dar muito trabalho. Então, as bibliotecas virtuais, elas saíram na frente e fizeram essa digitalização de documentos e ficou muito mais fácil a gente assinar uma biblioteca virtual, ficou mais em conta, né, e toda hora o aluno tem acesso pelo celular, pelo computador, de qualquer lugar que está. Então, tem facilitado bastante. Uma outra coisa que eu tenho observado, numa cidade aqui próxima, por exemplo, nós temos um cartório que lá já há 4 anos já digitalizou todos os documentos desse cartório. Em São Francisco, me parece que foi o ano passado que começou um cartório já digitalizar alguns documentos, e tem outros cartórios que ainda estão em fase também de digitalização. Então, é preciso fazer essa nova, aderir a essa nova tecnologia, né? Todas as empresas, não só no ramo jurídico, né, mas de forma geral. E sei que o papo está muito bom, eu quero aqui agradecer aqui a presença de todos vocês, né, agradecer a presença dos nossos internautas, mais de 300 pessoas já visualizaram aqui a nossa live, né? Outros estão acompanhando já do começo ao fim.
E aqui eu quero cumprimentar aqui o Alberto Correia, a Bruna Alcântara, a Ana Tereza Neves, o Vinícius Farias, o Vitor Santos, a Natália Silva, o Arnon Simões, a Natiele, o Anísio, o Heitor, o André Freilandes, o Geison Xavier, Tereza Cristina, Antônio Geraldo, Georgina, Gabriel, Natiele, Anísio, o Heitor, Mirella, Claudesley, professor Claudesley, o Euclides Neto, o Heitor Fiuza, a Diele Ferreira, o José Rodrigues, Luísa Cavalcante, o Vinícius Farias, Sabrina Rodrigues, o Vinícius Rodrigues, Juliana Cordeiro, a Sambla, o João Vitor, bastante gente, Marcela, Ellen, a Gabriela Siqueira, o Bruno Almeida, a Elaine Marília, o Edil Sarafim, a Laura Lima, e agradecer assim, a cada um de vocês, um abraço a cada um de vocês que estão nos acompanhando, e aproveitar, professor Vinícius, para falar um pouco de como vai ser amanhã. Então, professor Célio, infelizmente o tempo aqui foi muito curto, não pode delongar tanto, é uma discussão muito rica, essa questão da atuação do direito, e o meu olhar, enquanto administrador aí, vejo que é uma profissão que não vai acabar, assim como vocês trouxeram nessa discussão, e o uso da tecnologia ela está aí para todas as áreas, não se limita somente à área jurídica, mas também como na administração, como nas outras áreas aí de atuação, engenharias, e enfim. E essa questão tecnológica, eu vejo aí que nossos alunos, assim como nós profissionais, nós temos que nos adaptarmos a essa realidade, Essa questão da tecnologia, ela está sendo um fator que está sendo decisivo, Eu falo enquanto profissional aqui da área de recursos humanos, hoje, se um candidato a uma vaga de emprego, seja qual for a área, se ele não tem um conhecimento, pelo menos mínimo ali, de um pacote Office, de alguns softwares, ferramentas tecnológicas, infelizmente esse candidato ele não está preparado para o mercado de trabalho, Então é uma realidade que todos nós precisamos nos adaptar, é uma evolução tecnológica ela é muito rápida, algo ali muito volátil, e que nós, feliz ou infelizmente, aí, nós temos que fazer esse acompanhamento. E é justamente nessa vertente aí que o tema da nossa aula de amanhã é sobre o mercado de trabalho, Nós vamos trazer aí a Isa Dias, uma profissional que está há um bom tempo aí no mercado, ela é cientista social, trabalha, nessa área da coordenação do Cine, foi coordenadora do Cine por muito tempo, entende muito essa questão do emprego, e ela vai trazer essa discussão da empregabilidade, o que nós profissionais, de modo geral, assim, não é porque estamos, trabalhando, exercendo uma profissão que nós não temos que preocupar com a nossa empregabilidade. E a todo momento nós temos que pensar nisso. Então a Isa ela vai trazer essa discussão justamente de quais são os fatores que vão proporcionar que nós aumentemos a nossa capacidade, a nossa empregabilidade, Através do desenvolvimento de habilidades, de competências, ou seja, de tornarmos aí profissionais irresistíveis no mercado de trabalho. E quando você se torna esse profissional irresistível, não se limita a uma área de processos gerenciais, não vai se limitar à área do direito, não vai se limitar à psicologia, à engenharia, não, são todas as áreas, Todas as áreas de atuação aí, deve seguir essa evolução, o profissional ele tem que preocupar com a sua empregabilidade. Então, eu faço aí o convite para todos os presentes, os alunos, os acadêmicos, os veteranos, os calouros e também convidados aí para poder prestigiar, assistir a essa aula, que tenho certeza que ela será muito rica, porque eu já
participei de outras aulas da Isa e eu tenho certeza que ela vai trazer uma discussão muito rica e que vocês vão ter uma mentalidade diferente aí acerca do mercado de trabalho, ok? Então, agradeço aí muito a professora Maria Tereza, né, nessa discussão, né, sobre o direito e a sua nova atuação aí no mercado de trabalho, ao professor Gilmar também, a professora Luciana, né, como intervenção aí nessa discussão. Infelizmente, como eu disse, o tempo ele é muito curto, né, não podemos aí delongar, mas é uma discussão que fica, né, para as aulas aí durante o decorrer do semestre. Ok? Então, muito obrigado, professores, pela discussão que vocês trouxeram. Tenho certeza que ela foi muito rica e agregou muito ao conhecimento, né, meu e também dos internautas aí que nos assistem. Obrigado. Muito obrigado, professor. Quero aqui, inclusive, a Isa Dias está nos acompanhando, né? Boa noite a você. E amanhã a gente se encontra por aqui, Isa, novamente. Quero cumprimentar também aqui Júnior Marruaz, né, novo aluno aí do curso de Direito, a Denise Vieira, Jordana Carvalho. E tem uma pergunta aqui, para finalizar, professora Maria Tereza. Como é da Georgina Ferreira, como aproximar os acontecimentos que ocorrem no mundo do direito, né, criação de leis, decisões dos tribunais e o conhecimento em geral da legislação brasileira pelas pessoas, da realidade, do interesse e da preocupação da grande massa da população brasileira, levando em conta que poucas pessoas que não têm a formação na área e têm a facilidade com esse assunto. Essa é uma pergunta da Georgina Ferreira para a doutora Maria Tereza. Conseguiu captar, doutora? Está sem áudio. Estão me ouvindo agora? Pode falar agora. Veja se eu entendi bem a pergunta. Um pouco longa, tá? Não peguei tudo, mas ela quer saber como aproximar o direito das pessoas que não tenham tamanho conhecimento, não é isso? Isso, exatamente. É o que a gente discutiu aqui, né? Cabe o que eu falei. Na minha opinião, o direito deveria ser uma matéria desde o ensino médio, porque seria bom se todos já começassem a entender, porque faz parte do nosso dia a dia, como a gente falou o tempo todo. Se a forma da gente aproximar isso é a questão de palestras mesmo, de cursos, o que a gente mais tenta fazer hoje é levar a cada tipo de cidadão, a cada tempo. Eu vou puxar mais uma vez para o meu lado, que é o eleitoral, eu sou eleitoralista, um exemplo sobre os direitos eleitorais. A gente trabalha isso aí com mais influência a cada 4 em 4 anos, mas não gostaríamos que fosse assim. A gente tenta, eu faço até parte da comissão da OAB do Direito Eleitoral, a gente tenta atingir todos os públicos, levando o direito, né? Qual é o direito eleitoral do cidadão, qual é o dever dele como eleitor. Então, acho que é levando a cada qual isso aí. A gente tem também uma parte, acho que a rede hoje de comunicação está tentando isso. Alguns programas de rádio, de TV, que já tem a questão do direito consumidor, né? Levar ao consumidor que atinge um público maior. Qual o seu direito como consumidor? Qual o seu dever como consumidor? Programa voltado para o direito trabalhista, levar até os empregados e aos empregadores quais são os direitos e deveres. Então, acho que a forma da gente estar atingindo um público maior, um público que não tem grande conhecimento, é essa questão de capacitação, de entrevistas. Então, é através de nós, operadores do direito mesmo, está levando até a população. E depende do que é que a população o que aquele público precisa saber, né? Então, acho que a forma da gente estar procurando a maneira de levar até o público através
disso que eu passei para vocês, de reportagens, de programas, de palestras nas escolas. Hoje a gente até tem um programa Direito na Escola, que é como levar os jovens, né, o direito, o que o direito nos oferece, o que é o direito de cada um. Trabalhar com criança, a questão do ECA, do direito e deveres da criança e do adolescente. Então, é a forma que a gente tem de alcançar o determinado público. Isso aí, que discussão rica, quanto conhecimento, hein? Então, assim, chegou aqui ao final, quero agradecer ao professor Vinícius, professor Gilmar, professora Luciana e a professora doutora Maria Tereza, por ter reservado um pouco do seu tempo para compartilhar aqui um pouco do seu conhecimento conosco. Fica aqui o nosso convite, professora Maria Tereza, para participar de outras lives conosco, até mesmo palestras, que breve, se Deus quiser, a hora que retornar essa normalidade aí, nós estaremos aí com aulas presenciais, para que a gente possa sentir mais esse calor humano. Então, quero agradecer a todos que participaram conosco nessa noite, e que Deus possa abençoar a cada um grandemente. Professora Luciana, a senhora pode fazer as considerações finais. Professora Maria Tereza também. Com o maior prazer, professor. Deixo aqui o meu agradecimento enorme à nossa convidada, doutora Maria Tereza. Deixo aqui o meu abraço forte a todos os professores, né? Eu estou, assim, me dirigindo aos professores de Direito pelo meu lugar de fala enquanto coordenadora de Direito, né? E pelo momento, porque a gente reservou um momento aí um pouco mais específico para a gente estar dialogando por essas águas aí, né? Então, eu vou me permitir dar esse abraço apertado aqui a todos os meus colegas, que somos colegas, caminhamos juntos, todos os meus colegas, professores do curso de Direito, na pessoa do meu amigo, professor Gilmar. E é com muita alegria que nos proporcionou estar aqui hoje conosco também. Deixar aqui os meus mais sinceros votos para o professor Vinícius, pelo início do trabalho aí, né, que seja um trabalho muito bom, produtivo, que tenham aí muitos frutos a serem colhidos. E a gente já está vendo aí muita coisa acontecer. A gente escuta os alunos, a gente vê a alegria aí que está acontecendo. Que bom, muito feliz por isso. É importante a gente passar pela vida deixando o nosso perfume, né? É importante a gente deixar nossas marcas aí. Isso é muito bom. E, mais uma vez, um abraço muito apertado também aos nossos queridos alunos, aos veteranos, aos calouros. Estaremos juntos aí a partir da próxima semana, com força total. Então, podem esperar aí, porque teremos aí muitas arenas para discutir o conhecimento. Vamos litigar bastante. Isso. Em nome do... Posso, professora? Em nome dos acadêmicos do curso de Direito também, de todo o corpo docente, gostaria de agradecer à professora Maria Tereza pela participação aqui conosco. Eu, particularmente, gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado aqui também. Agradeço ao professor Célio, professora Luciana também pelo convite. Desejo, sinceramente, que nós tenhamos um semestre muito produtivo. Estarei à frente da cadeira de Direito Constitucional 3. Vai ser um prazer com o pessoal do 4º período, turma que me acolheu quando estive na faculdade há 1 ano e meio atrás, né, no 2º semestre de 2019. É um prazer retornar, agradeço a oportunidade. Deixo também aqui um fraterno abraço, um prazer revê-lo, professor Vinícius. Foi no meu contemporâneo da Unimontes, né, depois de muito tempo. Já sabia que o senhor já estava nas cadeiras das faculdades, na cadeira da academia. É um prazer revê-lo aqui. Tenho certeza agora que cada vez mais a FADENORTE trilha um excelente caminho, um caminho de excelência profissional, excelência na docência, principalmente com o senhor à frente agora do curso de processos gerenciais. E também aproveito para deixar um abraço muito carinhoso
para um outro professor Vinícius, dessa vez professor Vinícius Farias, que vai ministrar Direito Penal também para os alunos do 4º período, também foi nosso contemporâneo da Unimontes, é um querido amigo, e é muito bom saber que é uma equipe não somente de pessoas muito qualificadas, mas de pessoas também muito humanas, e eu tenho certeza que é esse um dos nossos objetivos na formação dos acadêmicos da nossa querida FADENORTE. Mais uma vez, um abraço fraterno a todos aqui presentes, aos professores que participaram dessa live, aos que nos ouviram de casa, e que nós tenhamos já a partir da semana que vem um semestre brilhante, prolífico aí na produção de conhecimento e no repasso do conhecimento também nesse processo. Excelente. Quero agradecer. Perdão. Pode falar. Agradecer aqui, professora Luciana, mais uma vez pelo convite, tá? Professor Célio, professor Vinícius, professor Gilmar, que seja um semestre abençoado aí, né? Aos alunos, boas-vindas, e que não vão se arrepender pelo curso, né, que escolheram, com certeza, e que me colocar à disposição. Assim que as aulas voltarem a ser presenciais e tudo, faço questão de encontrá-los e da gente fazer uma palestra presencial, uma mesa redonda presencial. Estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez, um abraço a todos. Nós aqui agradecemos cada um de vocês, agradecer todas as pessoas que colaboraram com a história da FADENORTE, todos os professores, os funcionários por aqui passaram, aos novos que estão nesta caminhada conosco, sejam bem-vindos, e que Deus possa abençoar esse ano de 2021, para que possamos aqui transformar cada vez mais o dia a dia dos nossos acadêmicos, do dia a dia nosso enquanto profissionais, enquanto pessoas, tornarmos pessoas melhores, e para que tornemos aí o mundo melhor. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, e amanhã tem mais, tá bom? Um abraço, tudo de bom, gente.